Olá pessoal, meu nome é Arthur Carneiro, sou cofundador e gestor dos fundos Exis. Queria agradecer aos nossos investidores pela quinta oferta do Fiagro AGRX11. Foram 38 milhões de reais captados em mais de 1.900 investidores. Muito obrigado a todos por confiarem no nosso trabalho. Um ambiente adverso no agro, a gente recebendo uma série de perguntas em que eu vou entrar bastante em detalhes nesse vídeo sobre como está a evolução dessa safra em função de todas as intempéries originárias do El Niño. Então vamos entrar bastante no detalhe quanto a isso e tentar elucidar todas as dúvidas que nós recebemos. Começando pelo fundo, o fundo distribuiu em fevereiro 12 centavos, um pouco a menos do que nos meses anteriores, isso fruto de um mês mais curto, mas também em função da queda dos juros. Então o CDI caindo, é natural que todos os fundos comecem a distribuir menos. O mesmo aconteceu conosco. Quando a gente compara a rentabilidade do nosso fundo, já considerando a isenção sobre o CDI, a gente teve uma rentabilidade no mês de fevereiro superior ao mês anterior, em janeiro. Então a gente distribuiu 175% do CDI em fevereiro versus 168% do CDI em janeiro, o que mostra que o fundo continua com uma excelente performance, mas como eu disse, naturalmente, pela queda dos juros, é natural que o volume financeiro seja reduzido no mês a mês. O objetivo de redear, ou seja, de assegurar o nosso investidor, a rentabilidade do nosso investidor contra esse evento, que não depende de nós, simplesmente é um evento decidido pelo Banco Central, nós começamos a diversificar o portfólio da carteira. Então, no último mês, conforme já ressaltado na nossa carta, fizemos um investimento no CRA Denice, com uma taxa pré-fixada de 16%. Ao pré-fixar essa taxa, a gente deixa parte do portfólio do nosso fundo rodando num nível de patamar de juros que não sofre com o CDI. Da mesma forma, a gente tem buscado dentro do nosso portfólio trazer operações em outros indexadores. Então, hoje no nosso pipeline existe uma operação que a gente busca IPCA mais uma remuneração, que traria uma diversificação de indexadores ao fundo, assegurando a esse investidor uma rentabilidade mais interessante dentro de um cenário de queda do CDI. Sobre o agro especificamente, a gente tem recebido muitas perguntas dos nossos investidores, fruto de muita reportagem nos jornais. A gente queria aproveitar o espaço para tirar parte dessas dúvidas. Quando a gente fala do mundo da soja, parte relevante da nossa carteira, a gente vê muita preocupação quanto às implicações causadas pelo El Niño, ou seja, as adversidades climáticas que ocorreram principalmente no norte do Mato Grosso. Quando a gente olha para a nossa carteira e pós esses eventos a gente fez um acompanhamento muito mais próximo aos nossos produtores, a gente esteve em todas as fazendas que são alienadas fiduciariamente para a gente, conversou com os nossos produtores, a gente esteve junto diretamente no campo, em todas as situações, para entender o que era notícia de jornal, o que realmente era a realidade. E ao longo dessas visitas a gente viu que o cenário era muito menos preocupante do que parece quando a gente olha simplesmente a notícia de jornal. Se olharmos hoje o gráfico aqui da Conab, que mostra a perspectiva para essa safra, a gente espera uma safra de soja de 146 milhões de toneladas, versus uma safra há 2 anos atrás, a safra 21-22, uma safra que foi 17% menor do que a safra atual. Ou seja, apesar da safra atual ter uma queda esperada de 5% em relação à última safra, a gente continua num crescimento importante quando a gente aumenta um pouco o horizonte de tempo dessa análise. Então, a preocupação ela é real, nós aqui atuamos muito próximo dos produtores, mas a leitura, quando você está lá, quando você conversa com os produtores diretamente, é que a safra vai ser muito melhor do que o esperado. Hoje nós já tivemos um volume de colheita de cerca de 90% da safra do Mato Grosso, a região mais afetada pelo El Niño. Então esses números já começam a ficar muito mais aprofundados. Dentro do nosso portfólio, apenas um produtor teve uma queda importante na produção de soja em relação ao ano anterior.
Esse produtor plantou soja de curto prazo, uma soja que ela é precoce, ela é plantada logo no início do vazio sanitário e ela é colhida antes do restante das outras plantações. O objetivo desse produtor ao fazer isso é poder entrar com um plantio de algodão. Então, apesar dele ter perdido essa produção de soja, por ter plantado e colhido num período que teve um volume muito menor de chuvas, ele tem compensado os ganhos com o algodão. Então, o algodão está num momento muito bom em termos de produtividade no Brasil como um todo, em especial no Mato Grosso, o que faz com que mesmo esse produtor da nossa carteira, que teve uma queda de produção na soja, tenha compensado esse prejuízo com a produtividade do algodão. Então, isso nos traz um cenário muito mais tranquilo, um cenário em que a gente tem a constituição das garantias dos nossos CRAs ocorrendo da mesma maneira que nos anos anteriores, sem nenhuma grande modificação que nos alertasse quanto a um problema tão grave quanto simplesmente lendo jornais a gente tem a indicação que está acontecendo. Vale ressaltar que mais informações estão nas nossas cartas, disponíveis nas redes sociais, no nosso site, onde a gente tem bastante detalhes sobre cada uma das culturas do agro, assim como do nosso portfólio. Precisando tirar alguma dúvida, pode entrar em contato diretamente com a nossa equipe. E fica aqui meu agradecimento e um abraço. Até a próxima. Nos vemos aí no próximo mês.